Graça e paz, mais uma aula sobre o Apocalipse. Nós estamos agora, iremos iniciar o capítulo 4, certo? Daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, o meu ecrã. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. E vocês vão poder visualizar a apostila, certo? Vocês estão visualizando a Bíblia e aqui a apostila. Então, nós vamos ler aqui o capítulo 4. Deixa eu fazer uma leitura do capítulo 4 aqui. Então, capítulo 4, ele tem 11 versículos, eu vou ler para adiantar logo os 11. A visão do trono de Deus. Nós vamos falar sobre o trono de Deus. Os 24 anciãos e os 4 animais. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E aquele que estava assentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio, e havia ao redor do trono um arco-íris semelhante na aparência a esmeralda. Havia também ao redor do trono 24 tronos, e sobre os tronos vi assentados 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro semelhante o rosto como de homem, e o quarto ser era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não tem descanso, nem de dia, nem de noite, né? Dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. E sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e o adoravam, ao que vive pelo século dos séculos, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, nosso Deus, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Amém? Então, amados, no capítulo 4, o que a gente pode observar aqui é que depois que, como o pastor Vitor falou, depois que Jesus traz a mensagem às igrejas, né, que representam os períodos, cada igreja representa um período e também representam a situação atual das igrejas que nós estamos hoje, infelizmente, né, nós vemos, participamos. Jesus convida para contemplar o trono de Deus no céu. Tremendo isso aqui. Nesse capítulo, João teve o privilégio de ver a habitação do Rei dos Reis. Presenciou toda a glória de Deus no trono eterno. O interessante é que
João é convidado para essa visão, né? Ele é arrebatado em espírito, certo? Ele é convidado a contemplar a visão do trono de Deus. Isso é tremendo, né? Algo maravilhoso. Só que tem algumas observações em relação a isso. João viu uma porta no céu. É importante lembrar que no capítulo 1 de Apocalipse, ele também viu uma porta. Mas esta do capítulo 4 se refere à porta pela qual Jesus passou no lugar santo para o santíssimo lugar. Certo? Isaías viu anjos cantando, Ezequiel contemplou uma cena com brasas de fogo, tochas, Estevão, pouco antes de morrer, pôde ter uma vista da sala do trono, mas João teve uma visão do trono e daquele que estava sentado no trono. Agora, o interessante aqui é que ele não vê exatamente quem está sentado no trono. Ele tem uma visão, né, que ele até compara a presença daquele que estava sentado no trono. Ele começa a querer fazer uma comparação aqui com coisas que ele conhecia, né? A aparência, a semelhança à pedra de jaspe e sardônia, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Ele usa elementos conhecidos para descrever o desconhecido. Isso aqui é algo comum, certo? Então ele não vê realmente a pessoa de Deus. Ele tem uma visão do trono e daquele que está sentado, mas ele não vê literalmente aquele que está sentado. O livro de Hebreus confirma a existência de um santuário no céu. O Apocalipse o menciona 14 vezes como estando localizado lá. O trono de Deus, o qual está no interior do templo celestial, é mencionado 40 vezes. João, através de uma visão, contemplou o trono de Deus no céu e diz ter visto alguém sentado no trono. Por que ele não reconheceu quem estava lá? Essa é uma pergunta. Se ele viu quem estava sentado no trono, por que ele não reconheceu? Sabemos que, no estado pecaminoso em que o homem se encontra, é impossível ver a Deus. Porém, o apóstolo tenta descrever o que viu, usando o jaspe, a sardônia, a esmeralda, né, o arco-íris, para representar o brilho intenso que aquela pessoa que estava sentada no trono tinha, certo? O brilho representa o quê? A santidade de Deus. O brilho representa a santidade de Deus, tanto que, quando estivermos na eternidade, não precisaremos de sol, porque a glória do Senhor não haverá noite. A glória do Senhor estará sobre todos não haverá necessidade de sol e nem haverá escuridão, certo? Então, o brilho representa a santidade de Deus. O arco-íris que João viu é o mesmo que representa a promessa de Deus de sua misericórdia infalível. Foi um sinal de concerto entre ele e seu povo, ao afirmar que jamais haveria um novo dilúvio sobre a terra. O arco-íris no céu denota um concerto da graça de Deus. A certeza que isso nos dá é que Deus continua no comando do mundo. Ele ainda não efetuou sua justiça, mas em breve o fará. Ele tem o controle de todas as coisas. Amém, amados? Importante você entender o seguinte: Deus tem um controle. A sua justiça virá. Serão derramadas todas as taças, certo? Abertos todos os selos, mas a porta da graça ainda está aberta.
Essa porta da graça ainda está aberta. É importante que a gente entre enquanto ela não se fecha, né? A gente pode comparar com a Arca da Aliança. Era um momento onde Noé pregava, olha, Deus vai trazer juízo, vai vir o dilúvio, recebia a ordem de construir a arca e as pessoas zombavam. E não foi 1 ano, nem 2 anos, né? Isso aí foram, eu não me lembro bem agora, pastor Vitor, você que é o pai da Bíblia, foram 150 anos, 100 anos construindo a arca, em torno disso aí, certo, pastor? Se alguém lembrar aí, pode me ajudar. Então ele passou todo esse tempo falando, ninguém acreditava. Quando veio o dilúvio, Deus mandou que ele e sua família entrasse na arca, e quem fechou a porta foi Deus por fora. Porque se Deus não fechasse a porta, Noé poderia ser tentado a permitir que alguém entrasse. Certo? Então, por enquanto, a porta da graça está aberta. A porta da graça está aberta. Contudo, chegará o dia da ira de Deus. Amém? Então, essa porta aberta no céu, ela simboliza aqui a porta da graça, que foi aberta por Cristo, lá na cruz do Calvário, e que em breve será fechada. Ok? Alguém tem alguma dúvida até aí? Alguém tem alguma dúvida? Não. Pode fazer pergunta. Peraí, deixa eu perguntar. Pode A primeira porta e a segunda porta. A primeira porta é a da graça e a segunda do trono? Isso. Deixa eu puxar aqui de novo. Vamos lá. Foi muito bem perguntado esse aqui. Bem colocado. Existe a primeira porta, ela foi apresentada no capítulo 1, certo? Do Apocalipse. É. Se a gente ler o capítulo 1, aqui eu vou voltar ao capítulo 1, a gente vai ver, certo? Jesus falando sobre essa porta. Deixa eu ver aqui se eu consigo identificar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas tudo bem. No capítulo 2, ele diz aqui, ó. Ele diz que ele é a porta, não é isso? Não é isso, Vitor? É 1:8, é? Ou é 2:8? Deixa eu ver aqui. É 1:8. Alfa e o ômega. Não é isso, não. Não. Eis que estou a O porta. alfa e o ômega. É 3:20. 3:20. 3:20, me lembrei. Pronto. Mas ele não, a porta que ele se refere aí é a nós. Eis que estou à porta e bato, entendeu? É ele nos convidando. Pronto. Então, Ele nos convidando a convidarmos ele a entrar na nossa vida. Pronto. Não, na realidade, a questão das portas diz respeito ao... Jesus, ao tabernáculo. Isso. Templo montado no deserto, tá? O tabernáculo, ele possuía 3 entradas, tá bom? E os judeus, quando Jesus falou que ele era o caminho, a verdade e a vida, os judeus sabiam do que ele estava falando, porque no tabernáculo os acessos são o acesso ao pátio interior, ao pátio externo, onde ficam todos os ouvintes. A porta que dá acesso é verdade, é caminho. No segundo acesso, ele dá a parte interna que se chama Santo Lugar, aonde ficavam os sacerdotes. Essa passagem era conhecida por verdade. Só tinham acesso ao Santo Lugar aqueles que eram sacerdotes e passavam pelo Santo Lugar. Passavam
passagem que se chamava Verdade. E o acesso que dava, a porta que dava acesso ao Santo dos Santos, se chamava Vida. Então Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém tem acesso ao Santo dos Santos se não for por ele. Então, E Noé levou 120 anos para Noé levou 120 anos para construir a arca. 120 anos, pronto. Noé levou 120 anos para construir a arca, né? Então ele avisava as pessoas do dilúvio, do juízo, ninguém acreditava. Até que o dilúvio veio e Deus fechou a porta, foi Deus que fechou a porta, certo? A mesma coisa acontece hoje. Agora, respondendo a pergunta de Ione, pastor Vitor nos clareou a nossa mente. Berg, eu acho que o teu microfone está aberto, Berg. Está dando um retorno aí. Mas seja bem-vindo, viu? Você... A paz do Senhor. Amém. O senhor está em qual... Capítulo 4. Página? Capítulo 4. Capítulo Página 4. 43. 43. Então, amados, voltando aqui. A porta que ele se refere aqui, nesse capítulo 4, Ione, é a porta do santo para o santíssimo. É a porta da vida, que o pastor Vitor acabou de falar, entendeu? Essa porta da vida também tem outro significado, que é a porta da graça, certo? Porque a porta da graça nos conduz à vida. É ela que nos conduz à vida. É através de Jesus. Pronto, é através de Jesus. Exatamente. É Jesus quem nos conduz à vida, certo? E, pastor Mário, só para uma outra ênfase com relação à porta da vida. Só tem acesso ao santo lugar aonde ficavam os sacerdotes, aqueles que eram sacerdotes. Exatamente. Acontece que quando Jesus Cristo nos separou e nos lavou com o seu sangue, ele nos tornou sacerdotes. Nós somos sacerdócio real. Amém. Por isso que nós temos acesso ao santo lugar. Exatamente. Por conta do Senhor Jesus. Ele é o sumo sacerdote. Amém? Aleluia. Deu para entender, Ione, essa parte das portas? Aleluia. Sim. Amém? Aleluia. Então, vamos continuar lá. Vou compartilhar aqui minha tela para a gente continuar. Deixa eu dar um tempinho só para ele ler aqui, computador. Vamos lá. Acabamos de ver aqui, vou voltar para o capítulo 4, onde a gente já leu o texto de capítulo 4, certo? E nós paramos aqui, nessa parte aqui. Deixa eu voltar aqui, meu memento, né? Nós falamos do capítulo 4, do verso 1, e entramos no capítulo 4, verso 2 e verso 3, certo? Que quando João foi arrebatado, ele foi até o trono de Deus, né, e viu aquele que estava assentado. Ele teve uma visão. Evidentemente que ele não viu exatamente como Deus é, mas ele descreveu como ele pôde, com aquilo que ele conhecia. Então era semelhante à sardônica, era semelhante ao jaspe, à esmeralda, tinha um brilho, né? Esse brilho representava a santidade, só fazendo aqui uma retrospectiva por conta do Berg e da Adriana que chegaram agora. E o arco-íris que ele viu ali sobre o trono, esse arco-íris, ele representa o concerto da graça de Deus, certo? A justiça está por vir, em breve virá, mas ainda estamos vivendo a era da graça. A porta da graça que o Senhor Jesus abriu ainda está aberta. Não sabemos por quanto tempo, mas ainda está. Vamos para o versículo 4, Apocalipse 4, né? Que diz: e ao redor do trono havia 24 tronos,
e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro, certo? E aqui existem duas maneiras pelas quais o ser humano pode chegar ao céu, certo? Uma é ser transladado, é ser arrebatado, como foi Elias e Enoque, tá? Elias e Enoque não experimentaram a segunda morte, não experimentaram nem a primeira morte, né? Eles não experimentaram a morte, simplesmente foram tomados, foram arrebatados, foram transladados. Essa é uma forma de você chegar ao céu. Só que só aconteceu na história da igreja, da humanidade, com Elias e Enoque. Tá certo? Não aconteceu com mais ninguém. A outra é a ressurreição, tá? Essa parte aqui de Moisés é um assunto controverso. Eu não quero nem colocar isso aqui, porque alguns estudiosos acreditam que Moisés não morreu, foi ressuscitado. Porque eles justificam que o corpo dele não foi achado. E também justificam a teoria dele quando Moisés aparece no Monte da Transfiguração junto com Elias, certo? Para não dar base para a doutrina espírita, porque senão seria uma reencarnação, se ele tivesse morrido, certo? Seria uma reencarnação. Essa é uma teoria. Pastor Mário. Pode falar. Pastor Mário. O que ocorre é o seguinte, na nossa visão, Moisés, ele não foi ressuscitado, tá bom? E o amparo bíblico para isso é que a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus é a primícia dos que dormem, a primícia dos mortos. Amém. Se ele é a primícia, ele foi o primeiro a ser ressuscitado e ter o seu corpo mortal, porque Jesus foi 100% homem e 100% Deus, teve o seu corpo glorificado, ele foi o primeiro. Amém. Né? Então, amados, como eu falei, né? O pastor Vitor aqui comentou, como eu falei, eu não ia comentar essa questão de Moisés, tendo em vista haver contradições, certo? Com esse pensamento, com essa linha de raciocínio de alguns estudiosos, tá? Eu quero falar sobre o Senhor Jesus, tá? Só existe duas formas de você ir para o céu. Uma é ser arrebatado, transladado, como Elias e Enoque, e a outra através da ressurreição, como foi o Senhor Jesus. Ele foi o primogênito, o primeiro, certo? Nós também seremos. Pastor Cândido, graça e paz. Seu áudio está desligado. Está desligado? Ih, deixa eu ver aqui. Ninguém está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Estou ouvindo, pastor. Eu estou te ouvindo bem, 5%. Então, Patrícia, é o seu, Patrícia, que aqui eu tô. Todo mundo está me ouvindo? Eu não estou ouvindo nada. Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Gente. Como eu estava falando, tá? Só existe duas formas de ir para o céu. Através de você ser transladado, arrebatado, ou ressuscitado. Só quem foi ressuscitado até hoje foi Jesus, certo? Ele morreu, foi ressuscitado e foi assunto aos céus e está sentado à destra de Deus. Ele é o primogênito entre os mortos. Ele é o primogênito dentre os mortos. Nós... Pastor Mário. Deixa eu só concluir aqui. Para o que você falou aí, é só para não causar confusão, Jesus ele não foi o primeiro a ser ressuscitado. Jesus foi o primeiro a ser assunto aos céus. Eu falei isso aqui. Depois... Você não ouviu. Não, é que você falou que Jesus foi o primeiro. Eu falei. Ressurreição na Bíblia, nós temos desde o Velho Testamento lá, certo? Com os profetas.
Ressurreição, várias pessoas ressuscitaram. Mas eu não estou falando de ressurreição, a pessoa ressuscitar e morrer de novo, como foi Lázaro. Lázaro foi ressuscitado, mas morreu de novo. Não é isso que eu estou falando. Eu falei aqui, estou repetindo. Jesus foi ressuscitado, assunto aos céus e está sentado à destra de Deus. Aí é diferente, certo? Ele foi com o corpo glorificado. Ele está com o corpo no céu. O primeiro corpo a entrar no céu foi o corpo do Senhor Jesus. E ponto. Acabou. Não tem mais outro. Agora, quando Jesus vier, aqueles que estiverem vivos serão transformados e arrebatados. Ou arrebatados e transformados, certo? Receberão um corpo glorificado, semelhante ao de Jesus, e iremos para a eternidade com ele. Da mesma forma, aqueles que estão mortos serão ressuscitados, certo? Assim como o Senhor Jesus foi, terão os corpos glorificados e entrarão nos céus. Jesus inaugurou, e a igreja vai dar continuidade. Muitos outros, né? Toda a igreja estará lá com os seus corpos glorificados. Ok? Eu falei que Jesus foi o primeiro que foi ressuscitado, assunto aos céus, está sentado à destra de Deus. Outros foram ressuscitados, mas experimentaram a morte novamente. Inclusive Lázaro foi ressuscitado ao 4º dia, mas morreu de novo. Jesus não. Jesus foi ressuscitado, foi assunto aos céus, com o corpo dele glorificado, e está à destra de Deus. Amém? Então, entendido isso aqui, amados? Sim, sim. Amém. Amém? Então, Cristo é a primícia. Amém? Ele é a primícia, a vitória do Calvário. Aleluia. Vamos falar um pouco aqui do trono, né? E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Vamos aqui, estou só corrigindo aqui. João contemplou basicamente a mesma cena de quando Deus entregou a Moisés as tábuas com os 10 mandamentos, no Monte Sinai. Relâmpagos e trovões são símbolos do julgamento divino, retratam todo o poder e glória de Deus, certo? Todo o poder e a glória de Deus, e remetem à solenidade do acontecimento. Patrícia falou alguma coisa aqui, foi que Patrícia falou, deixa eu sair daqui para ver o que foi que ela falou. Patrícia, só você que está sem áudio. Todos os outros estão ouvindo, menos você. Saia e entre de novo para ver. Desconecte e conecte novamente para ver se resolve. Continuando, amados, aqui. Então, a questão da voz como trombeta, né? Uma voz muito forte, possante, majestosa, os relâmpagos e trovões, assim como aconteceu ali quando Moisés sobe ao monte, né? E Deus ali fala com ele para dar as tábuas das leis, é muito semelhante ao que aconteceu naquele momento. Quando Deus fala, o que é que ele pôde relacionar com a voz de Deus? Pôde relacionar com trovões, voz e muitas águas, né? Significa que era uma voz forte, uma voz de autoridade, certo? Uma voz poderosa. Isso aqui é o que nós podemos extrair dessa passagem. Vamos lá, vou compartilhar de novo. Eu abri para poder falar com a Patrícia. Amém, pastor. Obrigada. De nada, Patrícia. Graça e paz, seja bem-vinda. Deixa eu compartilhar meu ecrã de novo aqui. Então, nós estamos
nós estamos aqui no capítulo 4, no verso 5, tá? Nós falamos o verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, certo? Estamos aqui no verso 5. Deixa eu dar só uma olhadinha para a apostila, para ver se eu passei alguma coisa aqui, tá? Falei sobre a porta. Aqui ele falando que ouviu uma voz, né, como o som de trombeta, uma voz muito forte, possante, majestosa, voz de autoridade. É como ele pôde descrever a voz que ele ouviu. Sobe para aqui, o apóstolo João é levado em espírito, falei isso para vocês, até o céu. Semelhante experiência teve o apóstolo Paulo, que também foi levado ao terceiro céu. E também terá a igreja que será arrebatada. Falei isso agora há pouco. Todos nós que seremos arrebatados teremos essa experiência, certo? Iremos até a Jerusalém celestial, né? Te mostrarei. Ele fala aqui das revelações dadas a João. Foram visões, cenas que ele tentou descrever fazendo uso das analogias, claro, para que pudéssemos entender. Até para ele descrever ficava difícil. O próprio Paulo disse que ele viu coisas inefáveis que ele não podia nem compartilhar. E até se ele fosse compartilhar, eu acredito que ficaria difícil dele conseguir palavras no nosso vocabulário para descrever o que é que existe lá na glória. Da mesma forma, João teve essa dificuldade, ele usou analogias para que nós hoje pudéssemos entender um pouco, né, de certa forma, o que ele viu lá. O que deve acontecer depois dessas coisas? As afirmações de alguns intérpretes de que o livro do Apocalipse teria sido escrito somente para aquela época e para aquelas 7 igrejas a quem foram dirigidas as cartas e que os acontecimentos catastróficos descritos por João aconteceriam com o Império Romano, ficam em dificuldade diante do convite de Deus ao apóstolo e a afirmativa de que seriam coisas que aconteceriam depois daqueles dias, certo? Então, essa teoria, essa interpretação de dizer que tudo isso aqui já se cumpriu naquela época, com Roma, isso aqui não é ratificado pela palavra quando o Senhor Jesus afirma que são coisas que vão acontecer. Tá certo? Então, ele faz essa afirmativa aqui. E isso aqui nos dá a base para a gente entender que são coisas que não eram para aquele momento, mas para os momentos, anos e eras, né, posteriores à visão que ele estava dando ao apóstolo João. Essas palavras nos mostram que a revelação, a partir desse ponto, era a respeito das coisas que também aconteceriam em épocas futuras, em que se desenrolaria a expansão do evangelho, até a segunda vinda de Jesus. O verso 2, imediatamente, no instante, num piscar de olhos, certo? E é assim que Jesus virá também, no instante, num piscar de olhos, como um raio que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, né? Sai do Ocidente e se mostra no Oriente. Enfim, será algo muito rápido. Não haverá tempo de você fazer mais nada. Na verdade, temos que estar preparados todos os dias. Porque se ele voltar já, a gente vai ou fica. Não tem outras condições fora essas duas. No trono, alguém assentado. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. Mas o trono está ocupado. O Pai está sentado no trono e Jesus está sentado à sua destra, à sua direita, certo? Os dois estão no trono. Amém?
Amém. É semelhante. João procura descrever, usando termos humanos do primeiro século, as maravilhas celestiais que contemplava. Então, ele viu coisas inefáveis, indizíveis, certo? Incompreensíveis, e ele tenta, certo? Usando termos humanos do primeiro século que ele conhecia, explicar o que ele estava vendo. Pedras de jaspe. O jaspe é mostrado em Apocalipse 21:11. Vamos ver mais na frente. Como sendo um cristal claro. Não como o jaspe que atualmente conhecemos. Algumas traduções trazem a palavra diamante. E eu li aqui no início, diamante. Que é mais apropriado por ser cristalino, simboliza a pureza. Então, a gente pode ver aqui que tudo está falando da pureza, certo? Da santidade de Deus, daquele que está sentado no trono. O sardônio, pedra preciosa, de coloração vermelha, simbolizando a redenção, tá? Pelo sangue de Jesus. Ao redor do trono há um arco-íris, símbolo da aliança entre Deus e os seres humanos. Falei também sobre isso, certo? Que hoje simboliza a porta da graça que ainda está aberta. A aliança que Deus fez com Jesus, certo? A aliança que o Pai fez com o Filho, lá na cruz. Nós estamos, digamos assim, cobertos por essa aliança, que não será desfeita, que não será quebrada, que não será revogada por nenhum homem. Porque todas as outras alianças o homem quebrou. Não Deus. Não Deus. Deus nunca quebrou uma aliança. Mas toda aliança que Deus fez com o homem quebrou. Então Deus disse, eu vou fazer com meu filho. Essa ninguém quebra. Essa aí é para sempre. Amém? Então, a esmeralda, a palavra esmeralda, aqui se refere provavelmente ao quartzo vítreo incolor, que como um prisma descompõe a luz em suas 7 cores. Não são as cores do arco-íris, né, que aparecem lá? Na verdade, é um fenômeno. Ali, quando geralmente o arco-íris aparece quando há uma nuvem e sol ao mesmo tempo. Não é isso? Então, a luz, ela reflete ali através nas nuvens e ela forma aquele arco-íris. Não é isso? Quem tiver maior entendimento aí pode falar. Tá? Verso 4, 24 tronos. São tronos menores, rodeando o trono de Deus. O número 24 aqui pode estar simbolizando as 12 tribos de Israel, a antiga aliança. Mas os 12 apóstolos, nova aliança. Pode também simbolizar os salvos de todos os tempos. Pode também ser anjos que compõem a corte celestial. Então, aqui existem algumas interpretações, tá? A primeira, que os 24 tronos são representados pelas 12 tribos de Israel e pelos 12 apóstolos, tá? Essa é a mais aceita, ok? E a outra, que pode também ser anjos que compõem a corte celestial. Tem até um texto aqui em Salmo 89, 7, que fala a respeito disso. Alguém tem alguma dúvida até aí? Alguma dúvida? Não, tudo entendido aí. Tudo? Tudo entendido. Pronto, vestido de branco. Já falei, repito, símbolo de pureza e santidade. O branco sempre simboliza pureza e santidade. A gente vê ali a parábola do filho pródigo, quando o pai recebe o filho, o que é que ele faz? Ele coloca um anel no dedo, vestes novas.
e uma sandália nos seus pés, certo? Então, as vestes sempre vai significar pureza, santidade, perdão, restauração, reconciliação, tá? Coroas de ouro, símbolos da salvação e da vida eterna, porque aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Imagina naquele dia, Ione, o Senhor chamando você e colocando uma coroa da vida na sua cabeça, que coisa maravilhosa. Aleluia, 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 aleluia. Imagina aí, Berg, você, o Senhor dizendo, vinde bendito do meu Pai, Meu Senhor, nosso vinde bendito do meu Pai, Glória a Deus. entrai para o Glória gozo a Deus. eterno e vem e coloca uma coroa na sua cabeça. Que coisa Aleluia. tremenda, viu? Oh, Jesus. Que coisa maravilhosa. Isso aqui a gente imagina, mas a nossa imaginação não chega nem a ser o que vai acontecer naquele dia. Tá? Aleluia. Verso 5. Vozes ou estrondos, sinais poderosos da manifestação de Deus. Como eu falei, da mesma forma como foi com Moisés, quando foi falar com Deus, trovões, relâmpagos, certo? E o povo lá embaixo morrendo de medo. O próprio monte fumegava, tremia com a presença, com a glória de Deus. Então a voz de Deus deve ser uma voz potente, uma voz poderosa, uma voz de justiça, uma voz de autoridade. E o que João pôde descrever como algo que traduzisse essa voz foi relâmpagos, trovões, certo? Ele não tinha outros elementos naquele momento, no primeiro século, para descrever a voz de Deus. Eu acredito que nem hoje nós temos. 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Nós já falamos sobre os 7 Espíritos de Deus, não sei se vocês lembram, estão lá em Isaías. O Espírito do Senhor, de entendimento, de conhecimento, de temor, de sabedoria, de revelação, de ousadia. Vocês lembram quando nós falamos disso? Não é que o Espírito Santo seja dividido em 7, não. É um Espírito, tá? Agora, são características do Espírito Funções, né, Santo. pastor? Funções, né? Oi? Juscelio, Funções. funções, características. Juscelio, estamos na página 45. Eu vou abrir Isaías 11:2 para vocês verem aqui na palavra, tá? Eu vou querer ler, embora a gente já viu e já debateu bastante, mas eu vou ler mais uma vez. Olha aqui, verso 2. E repousará sobre ele, sobre quem? Está falando aqui de Jesus, tá? Está falando do Messias. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. São 7 funções, 7 características, 7 atributos do Espírito Santo que se manifestaram na vida do Senhor Jesus Cristo. Tá? Jesus tinha sabedoria? Tinha ou não? Tinha. Jesus tinha. Isaías o quê, pastor? Isaías o quê? Isaías 11, verso 2. 2. Vamos lá. Jesus tinha sabedoria? Tinha ou não? Tinha. Tem. Jesus tinha entendimento? Tinha. Jesus sabia aconselhar? Sim, sabia. Sim. Jesus era forte? É forte. É forte. Não é porque ele se entregou na cruz. Aquilo ali foi ele que se entregou. Foi ele que se doou. Ele é forte. Jesus tinha conhecimento? Tem. Jesus tinha temor de Deus? Tem. Tem. Sabe por quê?
O temor de Deus aqui Sim. significa levar Deus a sério. E Jesus levava Deus a sério. Ele sempre honrava o Pai. Então, meus amados, esse Espírito que está falando aqui no verso 5, os 7 Espíritos de Deus são esses 7 Espíritos que está descrito lá em Isaías 11, verso 2, tá? Verso 6, mar de vidro, símbolo da separação entre o Criador e suas criaturas. Aí a gente tem que voltar de novo lá para Isaías 46, verso 5. Vamos ver aqui, Isaías 46, verso 5. É 46, 5? É, 46, 5. Então vamos lá. Diz assim: a quem me assemelhareis? E com quem me igualareis? E me comparareis? Para que sejamos semelhantes. Eu não sei se o texto aqui está correto em relação à apostila lá. Depois eu dou um retorno para vocês aqui, tá? Mas existe, né? Segundo João viu, existe sim um mar de vidro lá. Existe um mar de vidro, tá? Deixa eu ver no meu memento aqui o que ele fala sobre esse mar de vidro. Não, aqui ele não está falando nada do mar de vidro. Então, volta lá para a apostila. No meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Representam a onisciência de Deus. Eu não sei se vocês viram, teve uma pessoa que tentou fazer aí uma... Tentou não, né? Fez um vídeo com os seres e com os olhos. Não sei se vocês chegaram a ver, foi divulgado aí na internet para várias pessoas. Vocês conseguiram ver esse ser? Alguém viu? Alguém viu? Eu tenho 10 minutos aqui ainda, estou com 47 minutos de aula. É porque a gente começou atrasado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vocês estão vendo minha tela, não estão? Sim. Deixa eu abrir o YouTube aqui. Deixa eu ver aqui. Representação dos seres viventes. Então, teve uma pessoa que, lendo o Apocalipse, certo? Vocês estão vendo a imagem aqui no YouTube? Ione, dá para ver? Oi. Dá para ver, sim. Dá pra ver. Dá para ver. Pronto, então vou colocar aqui em caixa alta. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma representação do que ele leu lá em Isaías, certo? E ele tentou, de alguma forma, representar isso através de uma figura, de desenhos, certo? E de imagens. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar, parou aqui, deu uma parada. Eu tenho esse vídeo aqui em algum lugar no meu computador, mas como eu não ia achar, eu coloquei esse. Deixa eu ver o de cá. Olha aí que coisa linda. Não quer dizer, amados, que seja assim, tá? Isso é a forma como o artista interpretou as palavras de Isaías e ele fez esses desenhos e essas figuras, ok? Estão vendo aí, cheio de olhos, olhos ao redor, olhos que giram. Vocês estão vendo? Dá para ver aí, Ione? Sim. Vou passar mais uma vez, é 40 segundos, olha aí. É lindo demais, pastor, é lindo demais. Olha aqui, ó, o rosto de leão
como um homem. Tá vendo aqui? Os rostos pra aqui ver. em cima. Muito lindo. As asas, aquelas asas, né? Que cobriam os olhos, cobriam os pés, cobriam. Então, ele fez uma representação. Não significa que essa é realmente aquilo que João viu, mas ele fez o mais próximo que ele pôde, usando os textos, certo? De Isaías, tá bom? Então, esses olhos aí, eles representam a onisciência de Deus, certo? Aquele olho maior e aqueles outros olhos que giram em todas as direções, mostrando que Deus, ele sabe todas as coisas, onisciência. Deus sabe todas as coisas, onipresença. Deus está presente em todos os lugares, onipotência, Deus pode todas as coisas. Então, na onisciência, ele vê tudo e sabe de tudo. E essa figura aí dos seres representam isso. Amém? Alguma dúvida? Aí vamos lá. Vocês viram lá na imagem que eu projetei, tinha um novilho, tinha um homem, não era? E tinha um leão. Tinha as figuras lá. Vamos lá. Aspectos simbólicos de Jesus Cristo. O leão simboliza Cristo, o rei. O leão da tribo de Judá. Certo? O novilho simboliza o novilho que é oferecido em sacrifício na cruz. Jesus, como ovelha, foi levado ao matadouro. Ok? Rosto de homem simboliza a humanidade. O rosto de homem simboliza a humanidade de Jesus. Jesus era homem e Jesus era Deus, mas ele também era homem, certo? Então, esses três figuras que aparecem, o leão, o novilho e o homem, o leão simboliza Cristo, o rei, o novilho simboliza o novilho, a ovelha que será sacrificada na cruz, e o rosto de homem significa a humanidade de Cristo, certo? A águia voando simboliza Cristo glorificado, ressuscitado e elevado às alturas. Amém? A águia voando, que se refere aqui no verso 7, porque eu li no início da aula, eu li o capítulo todo logo, para a gente ganhar tempo. A águia voando, ela simboliza Cristo glorificado, ressuscitado, assunto aos céus, elevado aos céus, certo? É o simbolismo aqui, o significado da águia voando. Alguma dúvida até aqui? Eu acho que eu consigo chegar aqui ao verso 8, 9, e aí o pastor Vitor vai dar continuidade. Alguma pergunta? Alguma pergunta, Josenberg? Tá tranquilo, tá tranquilo. Entendido. Patrícia, evangelista Patrícia, alguma pergunta? Não, tá tranquilo até aqui, pastor. Tá? Obrigado. Eu tenho uma. Pode fazer, Ione. A águia, quando ela desceu e subiu, não é isso? Sim. Quando ele nasceu e quando ele ressuscitou. Certo. A águia aqui, ela representa, porque a águia ela não voa para o alto em direção ao sol. É o único, né, animal, ave, que olha direto para o sol. E ela alça grandes voos e voos altos. Então, ela representa aqui, certo? Ela representa aqui Jesus, tá? Ressuscitado e sendo elevado aos céus, sendo assunto aos céus, subindo aos céus e assentando à destra de Deus, à direita do Pai. Amém?
Cada um tinha 6 asas. A gente viu até naquela representação as asas. Não sei se vocês perceberam as asas, tá? Isaías 6:1, verso 3, ele fala dessa... Vimos, sim. Oi? Ele fala dessa questão das asas, tá? Do Isaías capítulo 6, verso 1 ao 3. Deixa eu dar uma lida aqui. Isaías. Vamos lá, Isaías. Não é Isaías que fala? Olha aqui. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Um alto e sublime trono. E as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor haviam serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Na figura que nós vimos, dá para perceber isso. Vocês perceberam? E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. Então, eles tinham 6 asas, mas com 2 cobriam os olhos, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam, certo? E eles clamavam em alto, né, e bom som, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, isso dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana, apesar que lá não está no Cronos, né? Lá está na eternidade. Então, pela eternidade, eles estão declarando a santidade de Deus. Que coisa tremenda, né? Cheios de olhos, símbolo da onisciência de Deus, nós já falamos. Pelos séculos dos séculos, a eternidade de Deus, já falei, certo? Então, eles estão adorando a Deus pela eternidade. Não tem fim, tá? O verso 10. Vou terminar o capítulo 4. Pronto, aí o pastor Vitor entra no capítulo 5. Verso 10. Depositarão suas coroas diante do trono, sinal de submissão e agradecimento total a Deus e reconhecimento que toda a glória e honra pertencem a Cristo. Então, quando, né, os seres viventes declaravam Santo, 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 aqueles que estavam assentados nos tronos, naqueles 24 tronos menores, prostravam-se diante do Cordeiro, certo? Em submissão, depositavam suas coroas diante do trono, reconhecendo que toda a glória, que toda a honra pertence ao Senhor Jesus, e não a eles, e não a ninguém. Amém? Amém. E no verso 11, para finalizar, todas as coisas criaste. Deus é exaltado e reconhecido como o Criador de tudo que já existiu, existe e existirá. Não há evolução, como querem os ateus, certo? Como quer Darwin e outros aí, certo? É a criação, e a própria ciência hoje, ela prova isso, ela corrobora isso, ela concorda com isso. As descobertas que ela tem feito nos últimos anos têm confirmado cada vez mais que o mundo foi criado. Não tinha como simplesmente haver uma explosão. Tá, houve uma explosão. Quem foi que acionou o botão para explodir? Quem foi que deu a ordem? Haja luz. Quem foi que falou? E depois de ter falado, as coisas vieram a existir. Foi Deus. A ciência já provou que através de um DNA, né, que todos os seres humanos vieram do mesmo DNA. Se eu não me engano, é o genoma. Não é o genoma? É o genoma. A ciência provou
que todos os seres humanos vieram de um único ser humano, que foi Adão. Entre tantas outras descobertas, vocês podem procurar no YouTube pastor Adalto Lourenço, cientista cristão. Ele fala sobre tudo isso de forma detalhada e com conhecimento que ele tem, que ele é cientista, eu não sou. Amém? Mas importante é a gente entender que todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele e para a glória dele. Amém? Alguma dúvida para terminar? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo. Explicado. Então, glória a Deus. Eu vou encerrar e o pastor Vitor vai dar continuidade agora. Graça e paz, amados.